Konnichiwa! Oi pessoal, enfim, chegamos à tão desejada ilha de Ishigaki em Okinawa. Que maravilhoso, nossa, quanta novidade. Se você pretende vir para Okinawa ou para essa ilha de Ishigaki, eu recomendo muito assistir esse vídeo porque a gente tem várias recomendações de lugares para passear em Ishigaki. Então, vamos pro vídeo! Konnichiwa. Chegamos em Yonehara. Esse estacionamento fecha às 5 horas, né? Acho que a praia também fecha às 5. Ó, aqui dá pra ver os peixes. Olha o chinelo que a menina veio na praia, né? As pedras. Ó, ali dá pra ver os peixinhos, ó. Coral. É, tem peixe palhaço e peixe azul. A praia Yonehara é o local de mergulho mais popular na ilha de Ishigaki. Há também corais em áreas rasas perto da praia, onde você pode ver peixes coloridos. Há uma área de acampamento ao lado da praia e também há banheiros e chuveiros. Aqui quanto, ó. Caramuja. Conforme ele vai crescendo, mãe, ele vai trocando de casa. Que linda concha, linda. Cadê a concha? Concha. O que é? A concha. Bilu. Concha. Estamos aqui na praia de Yonehara, em Ishigaki. É muito, muito bonito. A maioria das praias, né, do Japão tem a areia um pouco escura, né? Aí aqui nas ilhas de Okinawa, né, incluindo Ishigaki, as areias, elas são bem branquinhas, sabe? Aí tem bastante pedrinha e alga também, tem bastante alga. Mas aqui nessa parte aqui é rasa, tá vendo que tem muita gente que vai até ali e dá pra nadar direitinho, suave. Aqui, se entrar aí dentro, você se afoga. Rasinho, vó. Enquanto musgo, né? Uia, uia. Por que essa pedra, Yada? Olha lá quanto sirizinho, tá vendo? Quanto sirizinho. Talvez a gente não nade nessa primeira praia, né? Acho que a gente vai nadar na última praia que a gente for hoje, pra não ficar carregando roupa molhada. Não fomos, mas também há restaurantes e várias lojas de aluguel ao redor da praia, onde você pode alugar coletes salva-vidas, equipamentos de mergulho e guarda-sóis. As marés podem ficar altas aqui e não há salva-vidas, então é bom tomar cuidado. Tá quente essa água, né? Tá. Eu acho que a gente pode ir pra observatório. Vocês viram que todos eles estão de roupa? O japonês nada de roupa. Por isso que falo quando a gente entra de biquíni. Escolhendo, né? Essas pedras tudo furadinha, não é isso não, não é isso não. Não é essa não, tá tudo furadinha. Tá. Por que é furadinho, vó? E eu não sei, eu quero uma explicação, né? O que é essa musiquinha tocando? Tá mandando a gente embora, né? Tá mandando nós embora? Mas que horas são já? A praia é próxima ao ponto de ônibus, porém há poucos ônibus e demora cerca de 1 hora até chegar aos terminais de ônibus. Se atente que não há ônibus nessa rota de domingos e feriados. Aqui no Japão não pode pegar essas conchas, né? Não pode levar nada, senão você paga multa. Será que pode estacionar em qualquer lugar? Este é um dos pontos turísticos mais bonitos de Ishigaki. Aqui em Kabira é um dos únicos lugares no Japão onde se cultivam pérolas negras, além da ilha de Iriomote. Devido ao cultivo de pérolas negras na Bahia, não é permitido nadar na praia, mas pode tirar os sapatos e fazer uma agradável caminhada na areia branca. Para aqueles que querem ver abaixo da superfície sem se molhar, há barcos com fundo de vidro que funcionam das 9 da manhã até 5 da tarde. Você pode comprar os ingressos, que custam cerca de 1.000 ienes, nas lojas perto do estacionamento. Conseguimos comprar o ingresso do barquinho. Agora a gente tá esperando aqui. Tem que esperar aqui pra entrar. Aí, fica aí no meio. Olha lá! Dá pra você ver os peixes. É vidro, pode cair. Uma loucura.
Ruim, credo, não tem açúcar. Segundo a lenda, um dia, um navio ancorou na baía enquanto esperava o tempo melhorar. Um pequeno garoto desembarcou querendo explorar a área próxima. Quando ele voltou, o navio havia partido sem ele. O garoto rezou e rezou para que o navio voltasse. Então, de repente, um vento forte começou a soprar. O navio não teve escolha a não ser voltar à baía devido ao mau tempo. E o garoto pôde embarcar e retornar para sua casa em Okinawa. Mais tarde na vida, o garoto que se tornou monge retornou a Ishigaki e construiu o templo Kabira Kannon, que fica perto do mirante. Você pode encontrar pequenas lojas vendendo souvenirs, além de bebidas, comidas e sorvete ao redor do grande estacionamento perto da baía. A ilha de Ishigaki, ou Ishigaki-jima, é a principal ilha das ilhas Yaeyama e abriga o principal aeroporto e terminal de ferry da região, além de muitos hotéis, lojas, restaurantes e bares. Ishigaki oferece várias praias agradáveis e bons locais para mergulho e snorkeling, podendo ver os recifes de corais ao redor das praias. A ilha de Ishigaki tem tanto praias de areia quanto praias rochosas, cobertas por pequenos pedaços de corais branqueados. Maravilhoso esse Okinawa aqui. Embora a ilha de Ishigaki seja a mais populosa das ilhas Yaeyama, ainda há muita natureza para se experimentar. Além das praias e recifes de corais da ilha, o interior de Ishigaki tem florestas de palmeiras, rios ladeados por manguezais e montanhas cobertas por selvas que oferecem trilhas para caminhadas e acampamento. Esse é o nosso hotel em Ishigaki, que é um hostel, né? E aqui a gente pode usar as coisas dele, eles têm chá e café à vontade. Eu amei essa blusa. Esse hostel é bem limpo e aconchegante. Os funcionários são prestativos e simpáticos para ajudar com quaisquer dúvidas que você possa ter. Tem quartos com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e banheiro compartilhado. A acomodação dispõe de cozinha compartilhada e depósitos para viagem. A localização é perfeita, 5 minutos para o centro da cidade e menos de 10 minutos para o terminal da balsa. A gente pode usar o estacionamento por 800 ienes. Mas uma coisa que você deve tomar cuidado é que, na hora de reservar, mesmo que a foto esteja com uma cama, todos os quartos virão com futon. Se você quiser trocar o futon por uma cama, recomendo entrar em contato com eles, pois acabamos nos enganando pela foto do quarto na reserva do Booking. Esse aqui vai ser o nosso quarto. Que a gente vai dormir nesses futons aqui. Também dá pra dormir na beliche. Provavelmente o próximo vídeo a gente vai estar indo pra ilha de Taketomi, que é outra ilha muito especial. Inclusive tem uma surpresinha nessa ilha que eu vou mostrar pra vocês, que é fenomenal. Eu amei, hein? Eu gosto muito de ver os comentários de vocês, então se vocês planejam vir para Okinawa, deixe seus comentários, suas dúvidas aí embaixo, que eu vou estar respondendo. E se você já veio para Okinawa e tem alguma dica aí pra dar pra gente, compartilha aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Eu sei que não é todo mundo que assiste o vídeo até o final, sim, eu consigo ver isso nas configurações aqui do YouTube. Muito obrigada por curtirem, por comentarem e por compartilharem os meus vídeos, eu fico muito feliz. Isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.